noite, gente. Hoje, sendo Páscoa, nós vamos estar falando, adivinha, sobre Jesus. E só que, muito mais do que simplesmente a Páscoa, nós vamos estar falando sobre a nossa vida. Cristo, o sentido da vida. Quantos aqui sabem qual é o sentido da vida? Ninguém sabe? Ninguém arrisca qual é o sentido da vida? Bom, então vieram para o lugar certo, porque eu também não sei. Cristo, o sentido da vida. Qual tem sido a lógica da sua vida? Para vocês que me conhecem, sabem que eu sou um tanto quanto apaixonado por coisas de nerd, então, Sr. Spock, qual é a lógica da sua vida? O que faz você ser o que você é? Quem você é? Por que você decide ir por aqui e não por ali? Por que você gosta das coisas que você gosta? Por que você faz o que você faz? Qual é o motivo? O que te motiva a ser isso? Qual é a lógica da sua decisão? Quando você decide alguma coisa, a gente tem aqui Nego Gesser, de vez em quando ele aparece com os tênis coloridos, ele gosta de umas roupas bem chamativas. Eu já sou mais monocromático, né? No máximo 2 cores, nunca passo disso, geralmente estou de pretinho, preto básico, emagrece. Mas por que a gente faz essas coisas? Por que a gente decide o que nós decidimos? E se nós somos cristãos, o porquê que nós somos cristãos? Essa noite vai ser uma noite cheia de porquês. Por que você faz isso? Por que você faz aquilo? Eu quero que você reflita, lembrando do nosso feriado de hoje, né, porque fala do nosso Senhor. E isso fica um pouquinho mais fácil de você compartilhar do cristianismo, porque ele está presente em todos os lugares. Tentam tirar o foco de Jesus para o coelhinho da Páscoa, para os ovos de chocolate, que estão um absurdo de caro, e mesmo assim a gente compra. Mas a Páscoa não é isso. A Páscoa é a ressurreição de Jesus. E se nós somos cristãos, nós temos a palavra de Deus dentro de nós. E se você navegar pela história, vai descobrir que a palavra, ela tem muitos significados. Palavra tem muitos significados. Preste atenção, isso é forte. A palavra, ela é derivada de uma palavra grega chamada logos. Tem alguém que fala grego? Antes que eu fale alguma besteira? Ótimo. Logos. Logos é o que alguns filósofos gregos definiram como pensamento, lógica, raciocínio, e consequentemente palavra. Por que palavra? Porque palavra significa verbo, ação. Você faz alguma coisa, mas você faz alguma coisa por causa de outra coisa. Quando a gente dorme porque a gente fez um monte de coisas o dia inteiro. Ou não, né? Tem gente que não faz nada e dorme do mesmo jeito. Mas a gente dorme por quê? Porque a gente acorda. E a gente acorda por quê? Porque a gente dorme. E uma coisa puxa a outra. Então, nós que somos cristãos, temos a palavra de Deus dentro de nós. E tem um cara aqui muito legal, para quem está pensando em ter filhos aqui, o nome dele é Heráclito. Heráclito. Um nome muito bonito, e ele era um filósofo grego que ele viveu uns 400 e poucos anos antes de Cristo, e ele chegou a esse conceito do logos. Logos é um pensamento, é uma causa, e tudo acontece por algum motivo. Quantos conhecem a lei de Newton? Toda ação tem uma reação. É lei de Newton? Deve ser. Mas tudo isso veio num conceito filosófico, para quem gosta de filosofia. Eu não gosto, eu acho coisa de maluco. Mas é legal. Tem algumas coisas legais. E esse filósofo que ele chegou a isso, o logos, deveria ser a primeira razão
Porque se tudo existe por uma razão, a primeira razão deveria ser uma razão da qual não tivesse causa. Ela simplesmente existiu, para que as outras, a partir dessa, começassem a surgir. Então a filosofia chegou a este conceito de que tudo existe por um motivo, mas o primeiro motivo não poderia ter sido causado se não existia nada para causar. Ele simplesmente existiu e a partir dele todas as coisas foram feitas. Se você ler o Evangelho de João, ele começa descrevendo o seu Evangelho dizendo: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verbo, nós traduzimos aqui para o português como verbo, algumas versões dizem palavra, mas no grego, no qual João escreveu o seu Evangelho, está escrito logos. A primeira causa estava com Deus, era Deus, e a partir dela todas as outras coisas foram criadas. Quando João falou isso, ele estava conversando com o termo filosófico da época. Hoje em dia nós temos algumas filosofias, temos alguns pensadores modernos aí, Anitta e Companhia Limitada, que fazem do Brasil o seu Brasil, mas aquele conceito de logos, o primeiro pensamento, a primeira existência estava em alta. E João, quando ele escreveu isso, ele falou: esse logos que vocês estão tentando tanto achar tem um nome, e ele se chama Jesus Cristo. E mais do que isso, ele esteve entre nós e morreu por nós. Esse pensamento, essa causa, isso tudo que gerou todas as outras coisas, estava entre nós, e nós não soubemos reconhecer, e nós o crucificamos, e nós o matamos. E é por isso que nós temos hoje a Páscoa, a celebração da Páscoa, pela ressurreição daquele que é a causa de todas as outras coisas. Se hoje você está aqui por uma série de causas, que foram causadas por outras inúmeras causas, mas se você pegar lá, fazer a árvore genealógica de todas as causas, vai chegar em Jesus. Seja você quem for, escolha você o que você escolheu, tudo vai chegar até Jesus, porque Ele é o centro de todas as coisas, porque é tudo dele, por Ele e para Ele, que tudo existe, tudo existiu. Por isso que eu falei que filosofia é uma coisa meio de doido. Então assim, a gente está trabalhando com uma coisa que foi, que é e que vai ser eternamente. Então, tudo que existe, existe a partir de alguém ou de alguma coisa. Tudo que acontece, acontece por uma causa. E quando por uma causa você se torna alguma coisa, você causa outras coisas. Por um exemplo, Marcelo, nosso engenheiro elétrico. Nosso eletricista aqui está estudando, já tem alguns anos, está para se formar em nome de Jesus. Amém? Está para se formar. E depois desses muitos anos de estudo, ele vai ter o diploma de engenheiro elétrico. Ele fez muitas coisas, passou por muitas coisas por conta de tirar seu diploma, sua formação. Você que gosta de estudar as estrelas, artistas, músicos, pensadores, calculistas, tudo que você faz tem um motivo. Quando João descreveu isso, ele estava simplesmente dizendo: o Logos é real, ele estava entre nós. E Paulo, nosso querido amigo Paulo, também faz algumas referências a isso nas suas cartas. Mas antes de falar de Paulo, vamos falar de Jesus de novo. Porque tem uma outra passagem muito conhecida que diz o seguinte: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirão o que quiserem e será realizado. Novamente, essa palavra, quando nós traduzimos, colocamos como palavra, mas a palavra logos no grego, o que João estava dizendo? Jesus estava dizendo o seguinte: se vocês estiverem em mim e a minha lógica estiver em vocês, pedirão o que quiserem
e vos será feito. Qual que é a lógica da sua vida? Por que você faz as coisas que você faz? Como você tem guiado a sua vida até este momento? Paulo faz menção disso quando ele diz que as leis não estariam mais em tábuas de pedra, mas estariam em tábuas de carne no seu coração. Ou seja, que ele estava dizendo, por fora sou eu, sou Paulo, aqueles que vocês conhecem, aquele que mandou prender e matar muitos cristãos, aquele que era mestre da lei, aquele que era cidadão romano. Por fora eu ainda sou o mesmo Paulo, mas por dentro já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ele está dizendo, a minha lógica não é mais minha, eu troquei de lógica. Aquilo que eu achava certo eu já não acho mais. Aquilo que eu achava errado, eu já não acho mais. Então você começa a entender qual que, na verdade, é o problema de quando nós trazemos pessoas para a igreja. E a gente traz as pessoas para a igreja e olha, a partir de agora, você tem que fazer assim, você tem que cortar esse cabelo. O pessoal que veio ontem aí, né, viu o rapazinho com o cabelo de coque lá, né, e a irmãzinha mandando ele cortar o cabelo, que aquilo não era coisa de homem. E a gente chega cheio de regras, de preceitos, e você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, e você tem que vir, você tem que ir, você tem que voltar, você tem que estender a mão. Eu já falei um outro culto uma outra vez, né, que qual que é a coreografia evangélica? Todo mundo quando fecha e dá a mãozinha para orar, fica balançando de um lado para o outro, você sabe que é crente, que está orando. Qual que tem sido a lógica da sua vida? A fé cristã, ela não é um conjunto de regras, mas é o Logos de Cristo dentro de você. Há uma outra passagem que fala, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós novamente traduzimos, não que esteja errada a tradução, longe disso, as pessoas que traduzem estudam muito, mas nós temos que entender qual foi o conceito que foi escrito, qual foi a época que foi escrita e o que ele queria dizer com aquela palavra. E quando disse, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, ele estava dizendo, tendo em vocês a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, que morreu e se entregou. A gente viu o vídeo aí do pastor Paulo, falando sobre libertar as dívidas. É difícil, principalmente se for uma dívida grande. É muito complicado você ser como Jesus, porque é uma outra lógica, é uma outra vida, é uma outra realidade. Bom, estamos falando de Paulo, começamos falando de João, e agora vamos para Paulo. Paulo fez muitas viagens em sua vida, é um mochileiro das galáxias, gostava de viajar e viajar, pregando o evangelho. E uma das viagens, isso está lá em Atos 16, se você quiser ler depois, ele tem um sonho, né? Neste sonho, como diria nosso irmão Martin Luther King, eu tive um sonho, e neste sonho chegava um homem da Macedônia, eu não sei se é macedônio ou macedônico, mas um homem da Macedônia, e ele falava assim, vem e ajuda-nos. Eles estavam indo para a Ásia, o outro lado do mundo, e aí de repente Paulo acordou, falou, tive um sonho, nós vamos para o outro lado. Pense você, né, estamos fazendo a caravana, fala em algum lugar bem longe aí, Pará, estamos fazendo a caravana para o Pará, e aí a gente chega lá em Cuiabá e vamos descansar, naquele solzinho filé de Cuiabá, vamos tirar uma sonequinha aqui para recuperar as forças e continuar o caminho que é longe. E aí de repente, meu querido papai que está no primeiro carro, tem um sonho com um cara do Rio Grande do Sul, e o cara vem e fala, vem e ajuda-nos. E aí ele reúne, todo mundo vai comer o seu lanchinho, ele reúne, é o seguinte galera, a gente estava indo para o Pará, mas agora a gente vai para o Rio Grande do Sul, porque lá tem um homem que falou, vem e ajuda-nos. Que bom que não fui eu, porque eu odeio sonhar, eu ia acordar bravo, e provavelmente não ia falar para ninguém que eu tinha sonhado, porque eu não gosto de sonhar. O que você faria se você estivesse na caravana indo para o Pará, e de repente, o cara falou, a gente estava indo para lá, mas agora nós vamos para o outro lado. Por quê? Porque eu tive um sonho. E aí, eles chegaram na cidade de Filipos,
Lá eles conheceram uma moça chamada Lídia, estava no Rio. Ela vendia algumas especiarias, ela vendia tecidos e algumas coisas exóticas. E lá ela tinha uma célula dentro da sua casa, um pequeno grupo que se reunia de irmãos, de judeus que se converteram. E Paulo e Silas começam ali um pequeno trabalho e falam: ó, a gente veio para o lugar certo, ainda bem que a gente veio aqui para cá, para Macedônia. E começaram ali um trabalho. Só que neste lugar tinha uma outra mulher, que ela tinha espíritos. Os espíritos não são de hoje, eles já estão aí há muito tempo. E ela adivinhava as coisas, mais ou menos aquelas ciganas. Ela fazia adivinhações e tinha pessoas que ganhavam muito dinheiro com as adivinhações dela. Então você pensa aí, não é de hoje que as mulheres são ciumentas, né? Então você pensa aí, quantas mulheres não pagavam para ver se o marido estava traindo ou não, para ver se quando ele fala que ia jogar bola, se ele ia jogar bola mesmo. Muitas pessoas pagavam dinheiro para que essa mulher adivinhasse coisas, e ela sempre adivinhava. E aí Paulo e Silas resolvem libertar essa mulher e expulsam os espíritos dela. E aí os donos daquela mulher, eles libertam ela em mais de um sentido, porque ela era escrava dos espíritos, escrava dos seus senhores. E aí quando você pensa, poxa vida, você libertou um endemoniado, que legal, que alegria, de repente chega o cara com a polícia e manda te prender. Você está causando alvoroços. A mulher adivinhar o futuro, tudo bem, mas você libertar ela, onde já se viu isso? Você está causando alvoroço, e aí os caras espancam ele e mandam para a prisão. Essa é a história muito conhecida, né, de Paulo e Silas cantando na prisão. E enquanto eles estavam sendo presos, né, Paulo fala: eu sou cidadão romano. Sendo cidadão romano, lembrando que quem mandava em toda aquela parada lá era Roma, um cidadão romano jamais poderia ter sido tratado como ele foi. Ele tinha que ter um julgamento justo, feito por romanos, não eram feitos por judeus. Então, as causas religiosas não entrariam em juízo de maneira nenhuma, porque os romanos não tinham a mesma fé, então para eles tanto faz como tanto fez. E aí, mesmo com a carteirinha de cidadão romano, ele foi preso, foi açoitado e estava lá cantando na cadeia, e de repente, terremoto, sacode todas as coisas. A Bíblia descreveu como terremoto, mas aí eu fico pensando, né? Falei, poxa, terremoto derruba os prédios, né? E esse terremoto foi um terremoto esquisito, porque ele quebrou as cadeias, ele quebrou as fechaduras que estavam prendendo Paulo e Silas e todas as outras celas. E aí de repente chega lá o carcereiro, né, o homem responsável por aqueles homens que estavam ali presos, e fala: meu Deus, todo mundo fugiu. Amanhã de manhã, quando chegarem os centuriões e querer saber onde é que estão os presos, eles vão olhar para mim e vão me matar. Então eu vou me matar eu mesmo, porque pelo menos comigo é mais rápido. Porque eles ainda vão me bater, vão fazer um monte de coisa. Então, ele ia cometer ali um harakiri, né, devolver sua honra, ia se matar, passar a espada na própria cabeça, sei lá como que ele ia fazer isso. E aí de repente, Paulo grita de dentro da cela: calma, nós estamos aqui, todos presentes e contados. E aí aquele homem fala: por que vocês estão aqui? Qual que é o problema de vocês? Vocês estão presos, as cadeias se quebraram, por que vocês estão aqui? Qual é a lógica de vocês estarem aqui? Por que vocês não fugiram? E aí aquele homem leva Paulo para ser tratado, limpa suas feridas, e aí ele faz uma pergunta muito interessante: o que eu tenho que fazer para ter o Deus que vocês têm? Veja bem, aquele homem não ficou impressionado com o terremoto. Ele ficou impressionado não com o Deus do terremoto, mas com o Deus que estava dentro de Paulo. Com o Deus que fazia um homem que estava preso, ao invés de reclamar, cantar. Ele ficou impressionado com um Deus que fazia a cadeia inteira tremer e quebrar todas as correntes e aqueles homens continuarem ali. Qual que é a lógica da sua vida? A gente procura muito por sinais de Deus. E Deus faz sinais, faz maravilhas, isso é verdade. Só que a gente dá muito mais valor para estas coisas do que aquilo que está dentro de nós. Às vezes a gente quer o Deus do terremoto, que vai quebrar as nossas cadeias,
para que nós possamos fugir do Deus que vai fazer a terra se abrir e engolir os meus inimigos. Mas a gente não quer muitas vezes o Deus que está aqui dentro falando: Paulo, vai para Macedônia apanhar, ser preso. Porque lá tem uma igreja que precisa de você. Porque lá tem um homem que precisa ouvir. E o único jeito de fazer com que esse homem ouça é que você seja preso. Às vezes a gente acha que a fé cristã é só andar de glória em glória, de vitória em vitória. E quando as coisas ruins acontecem conosco, a gente fica bravo com Deus, falando: poxa, eu fiz tudo certo, eu não estou em pecado, eu não estou fazendo nada de errado, por que isso está acontecendo comigo? Sem se nos questionar de que todos os apóstolos tiveram suas vidas muito doidas, morreram de formas horríveis, mas muitas vezes a gente lê essas coisas e fala: é para eles. É para eles, para mim não. Para mim eu gosto só dos versículos que falam que eu vou vencer. Eu gosto só da parte em que fala que eu vou ter uma vida em abundância. Eu não gosto muito da parte onde Jesus fala: se a minha lógica estiver dentro de vocês, vocês vão pedir o que quiserem. Eu gosto só da parte do pedir o que quiser. Porque eu não quero Deus aqui dentro mudando quem eu sou. Eu não quero Ele muito íntimo. Aquele homem, o carcereiro da nossa história, ele começou um grande trabalho na sua família. E a carta aos Filipenses foi para esse pessoal que Paulo ganhou. Lá ele começou uma pequena igreja, uma pequena comunidade. É uma carta muito alegre, né? Uma carta que um pouco diferente da maioria das cartas de Paulo, né? Que onde é aquelas lapada, o pessoal parar de fazer as tontices que estava fazendo. A carta de Filipenses ela é uma carta muito alegre, de pessoas que Paulo amava e que ele não poderia mais estar juntos. Abra sua Bíblia lá em Filipenses 2, versículo 12. Está escrito assim: assim, meus amados, como sempre vocês me obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham tornar-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrupta e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido e nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé de vocês, que tem o sacrifício a oferecerem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso de novo. Ele era um cara que gostava tanto de viajar quanto de ser preso, porque onde ele ia, ele era preso. E esse pequeno trecho da carta de Paulo, ele fala muitas coisas interessantes. A gente tendo o contexto que a gente teve agora, entendendo o que Jesus quis dizer. Ele diz assim: meus amados, como sempre vocês me obedeceram, não apenas em minha presença, eu tenho certeza que todos aqui fazemos isso. Amém? Ele fala assim no final desse versículo: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Coloquem a salvação de vocês em ação. Vocês foram salvos, agora ajam. Sejam salvos, ajam de acordo com a salvação de vocês. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham se tornar irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrupta. Essa carta foi escrita tantos anos atrás, milhares de anos atrás, mas que é tão atual para nós até hoje. Sermos filhos de Deus, incorruptíveis, no meio de uma geração corrupta, no meio de uma geração perversa.
retendo firmemente a palavra da vida. Mais uma vez, palavra que foi usada neste texto, que foi escrita em grego, logos, preservando a lógica da vida. Que vida? Essa vida? Não, Paulo estava falando da vida eterna. Preservando firmemente a lógica da vida, assim no dia de Cristo eu mergulharei de não ter corrido e nem me esforçado inutilmente. Sabe, se fosse hoje, como eu falei, a gente tivesse nesse sonho, e esse sonho tivesse acontecido, e de repente a gente fosse lá para o Rio Grande do Sul, chegava lá, a gente tomava uma coça e ia para a cadeia. Talvez a gente falasse, esse sonho não é de Deus. Poxa vida, cheguei aqui, fui espancado, preso. Que Deus é esse que me coloca nessa situação? Como Ele ousa fazer isso comigo? Eu faço tudo certo? Eu não estou errado que nem o meu irmão? Ele merecia estar aqui, eu não. Qual que é a lógica da sua vida? Por que você segue a Jesus? Por que você é um cristão? Esse é o dia mais propício para você pensar nisso. Por dois motivos. Primeiro, por ser Páscoa, e nós estamos comemorando a ressurreição de Jesus. Então é uma bela noite para você repensar no porquê que você é um cristão. Por que você segue a Jesus, por que você vem à igreja. E outro motivo, que hoje também é 1º de abril. Conhecido por muitos como o dia da mentira, onde fazem pegadinhas, passam trotes, e nós estamos no meio disso. Ontem a gente comentou isso também, né, que a gente não pode fazer a nossa comunidade, fazer uma cidade-estado dentro de Campo Grande, né, e só vai entrar quem é crente. Nós vamos viver do que a terra produz, todos seremos felizes e cantaremos, daremos as mãos e ficaremos cantando. A gente está no meio do mundo, no meio do mundo podre. No seu trabalho, talvez você tenha que conviver com pessoas que não são exemplo em nada. Talvez você tenha que viver com chefes que são arrogantes. Talvez você tenha que viver com pessoas que valorizem mais o dinheiro e as coisas deste mundo do que a própria vida. Mas qual é a lógica da sua vida? Como você tem visto tudo isso acontecendo e como você tem reagido a isso? A salvação está aqui muito mais do que nos livrar do inferno. Se fosse só isso, já seria muito mais do que nós merecíamos. Se fosse simplesmente para nos livrar do inferno. Mas a salvação de Jesus, ela é muito mais do que isso. Eu sempre digo que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E esse versículo tão famoso que está na para-choque de muito caminhão por aí, né, e se tornou chavão evangélico, tem muitas pessoas que sabem, decorado isso, mas às vezes, tão poucas vezes a gente para pensar no que isso significa. Jesus disse, eu sou o caminho. Quando ele disse que ele era o caminho, que chegava até Deus, ele não estava dizendo, existe uma maneira de chegar até Deus, façam isso, isso e aquilo. Jesus estava dizendo, eu sou o caminho. Você quer chegar até Deus? Tem que vir por mim. Tem que fazer o que eu faço. Tem que ter a minha lógica. Tem que mudar esse pensamento. Tem que mudar o que você é por dentro. Você tem que voltar a ser o que você era. Aquilo que Deus planejou que você fosse desde o início da criação. Deus sonhou com você. E esse sonho precisa se tornar realidade. Jesus também disse, eu sou a verdade. Ontem nós aprendemos, a verdade está lá fora, não está aqui na igreja. A verdade precisa ser compartilhada. Jesus disse, eu sou a verdade. E por último ele disse, eu sou a vida. Por que eu sou a vida? Porque fora de mim só está em morte. Você pode fazer o que você quiser. Você pode ajudar os pobres, você pode vender tudo que você tem, você pode dar o seu carro, você pode dar a sua casa,
Mas se você não estiver com Jesus dentro de você, será tudo em vão. Porque Ele disse: eu sou a vida. Então, se você não conhece a vida, talvez você seja um zumbi, andando sem estar vivo, andando sem conhecer aquele que é a vida, vivendo simplesmente porque você acorda e nunca para se questionar qual tem sido o sentido da sua vida, qual é o sentido da vida de todos, o que causou isso, por que nós estamos aqui. Parece coisa de aqueles programas de ET, né? De onde viemos, para onde vamos? De onde viemos? Jesus. Para onde vamos? Jesus também. Porque Ele é a causa que causou todas as outras coisas. Sem Ele, não existe nada. Nem nada acontece se não for por Ele. Ah, mas e as coisas ruins? As coisas ruins acontecem porque muitas vezes a gente decide fazer coisas que são ruins. E eu vou dar um conselho: se você está fazendo uma coisa e está dando muito ruim, para. Volta. Meu pai pregou esses dias sobre as igrejas. Volta da onde você caiu. Começa de novo. Deus vai estar lá te esperando. Começa de novo. Deus é um Deus de recomeços. Todo dia Ele nos dá a chance de recomeçar. Todo dia Ele nos dá a chance de fazer de novo. E a misericórdia dEle é infinita. Então, seja o que você fez, para e começa de novo. Todo dia é uma nova chance de você fazer o certo. A salvação de Jesus está aqui para te salvar de você mesmo. Para pegar aquilo que você é, jogar fora e falar: a partir de agora, você é um cristão. A partir de agora, você é Jesus. Assim como Deus te criou para ser. Para a gente terminar, temos aqui muitos aprendizes de bateristas. Flávio, Cibele, tem a Kelly que está dando aula para as crianças, que Deus tenha misericórdia, está lá dentro. Mas temos aqui a nossa bateria. Se alguém quiser pegar essa bateria e usar ela como, sei lá, tonel de ração, encher de ração aí e guardar para os cachorrinhos, pode fazer isso? Se meu irmão não estiver por perto, ou a Cibele também, que ela é ciumentinha. Se você quiser, deixa eu ver, qual que é o carro mais caro que vocês veem à mente aí? Fusca. Vamos subir um pouquinho o nível. Land Rover, né, que está presente em muitos funks por aí. Eles falam Range Rover, né? Andar de Range Rover. Se alguém quiser pegar uma Range Rover e usar para criar galinha, pode? Pode. O cara comprou, ele faz o que ele quiser com a Range Rover dele. Mas eu diria, é um desperdício. É um desperdício você usar esses tamborzinhos, que eu não sei o nome. Cada um tem um nome ali, né? Você usar esses tamborzinhos para colocar ração dentro. Ou você pegar aí um Range Rover ou um Audi e usar para criar galinha. Seria muito mais fácil você comprar um galinheiro. Se você quer criar galinha, compra um galinheiro. E eu diria que é um grande desperdício das nossas vidas quando nós decidimos não viver para Jesus. Só que o mais louco de tudo isso é que quando a gente resolve viver para Jesus, o que Jesus fala para nós? Morra. Ué, que isso? E aí a gente entende qual que é a nossa dificuldade em seguir a Jesus. Porque Ele está falando: se você não viver para mim é um desperdício. Agora vem e viva para mim. Morra. Nasça de novo. Todo dia. Constantemente, até que venha a vida eterna. E lá você poderá ser aquilo que você deveria ter sido desde o começo. Mas enquanto você está aqui, morra. Morra para os seus desejos, morra para as suas vontades. Morra para aquilo que você acha que é certo. Morra para o seu orgulho. Morra para o seu intelecto. Morra
talvez para os seus estudos, coloque Deus em primeiro lugar. Nada disso vale a pena se não for por Jesus. Se não for viver a vida para Jesus, Jesus é a vida. Não tem como viver longe dele. Hoje nós vamos celebrar a ceia. Estamos aqui para lembrar deste momento tão importante, tão especial nas nossas vidas, na vida de todo cristão. Foi justamente na festa de Páscoa, onde teve a última ceia, e aí Judas traiu Jesus. Mas nós não estamos aqui para lembrar da traição, nós não estamos aqui para lembrar da morte, nós estamos aqui para lembrar da ressurreição. Porque Jesus ressuscitou. Por que que ele ressuscitou? Porque ele é a vida. Ele é a vida sem causa. Nada causou. Se nada causou a sua vida, nada poderia causar a sua morte. Ele morreu pelos nossos pecados, mas ele é a vida. Então ele ressuscitou, porque nada precisa causar a vida. Ele simplesmente existe. Se você ficou em parafuso, quando chegar lá em cima você troca uma ideia com ele e tenta entender. Porque eu tentei várias vezes durante essa semana e não ficou muito melhor. Ele é a vida, nada causou isso. Você foi causado, Jesus não. E ele fez todas as coisas para que você existisse. Fique de pé.